questão que fica pensando aqui em Brasil é se a gente vai acabar vendo um copo mais cheio ou um copo mais vazio diante de toda essa política tarifária do Donald Trump. Claro que tem, como o Copom fala, né, os balanços altistas e baixistas, tem a percepção de que o Brasil pode se sair muito bem, aproveitando uma via aí das tarifas de Trump com alguns países mais próximos para poder se aproveitar disso, e outros falando que o Brasil pode se dar um pouco mal, até sendo mais taxado nos nossos produtos. Sua visão sobre isso é que o Brasil pode se dar melhor diante do cenário atual, como a gente trata as relações diplomáticas, as relações comerciais com os Estados Unidos e os demais países. O Brasil pode se sair melhor ou pode se sair pior diante desse cenário? O Brasil vive um dilema e um paradoxo. Conforme o Brasil se aproxima mais da China, mais distante fica dos Estados Unidos. Isso certamente terá seu custo. Os Estados Unidos definiu que o mundo é nós e quem está do nosso lado e quem está contra. E quem está contra hoje não é mais a União Soviética, é todo mundo que não está sob o regime de democracia, a bandeira americana, livre mercado para os amigos próximos, e de repente até torta de maçã, mas esse é o tipo de visão que o Donald Trump tem com relação ao mundo. Então não é uma bipolaridade como a gente conheceu durante a Guerra Fria, é uma bipolaridade de incentivos e interesses em comum, mas que vão além da economia e da geopolítica. Os Estados Unidos, o Brasil, conforme se aproxima da China, fica mais longe dos Estados Unidos e, por decorrência disso, acaba sofrendo um pedaço da política do porrete. Eu acho que a gente voltou para a política do começo do século XX, anos 20, que era a política do porrete com a região. Ou você está do nosso lado, ou você está contra. Não existe muito espaço para a gente ter a nossa opinião. E quando você é um hegemon, com pouca possibilidade de ser desafiado, e é o caso dos Estados Unidos, ninguém hoje tem condição de desafiar os Estados Unidos militarmente e economicamente, ele pode impor o seu gosto no resto do mundo. Não é uma coisa que deveria ser feita, o ambiente de harmonia global é muito legal, mas o Brasil pode se dar muito mal nessa proximidade. E aí vem o paradoxo. Esse paradoxo é interessante, por quê? Quando o Brasil toma suas decisões de relações globais, o Brasil tem se fortalecido cada vez mais em sua vantagem comparativa, que é o solo, que é a agricultura, que é a pecuária, e se tornou um dos maiores traders desses produtos no mundo. No entanto, os Estados Unidos também o é. E o Brasil acaba colidindo na exportação de uma série de bens agrícolas com os Estados Unidos. E, por conseguinte, o Brasil toma espaço dos americanos em mercados como a China com a soja. E isso cria esse paradoxo. Quanto mais a gente cresce e melhor a gente fica, mais problemas potenciais nós temos com os americanos. É a regra do jogo, pessoal. Não é que é justo ou injusto. O mundo não se trata disso. Em política global, em economia global, em macroeconomia, em geopolítica, não tem justo ou injusto. Tem aquilo que pode ser. E, infelizmente, o Brasil sendo um dos países nanicos, apesar do tamanho físico, não tem uma população grande, não tem uma economia muito grande. Então, quando entra com o jogo das grandes nações, que hoje são principalmente dominadas Estados Unidos, China, Japão e Alemanha, aí estão as grandes nações. O resto são países que são associados a essa bipolaridade e estão dentro de degraus distintos dessa pirâmide de poder. O Brasil está no meio dessa pirâmide, não está embaixo. Ele tem muito pouca condição de influenciar. E isso é esse paradoxo. Conforme a gente cresce, a gente tira mercados americanos, que são mercados importantes, e a opção de se juntar cada vez mais ideologicamente e comercialmente com a China gera potenciais conflitos no longo do jogo. Quer dizer, eu não acredito que o Brasil deva ser extremamente impactado.
Mas hoje, por exemplo, a expectativa é que o dólar se aprecie, já vem se apreciando vis-à-vis todas as moedas do mundo. Na sexta-feira, apesar disso ter ocorrido, quando foi anunciado as medidas, o real não se desvalorizou. Foi a única moeda no mundo que não se desvalorizou, para minha surpresa. No entanto, tem muito pouco que o Banco Central pode fazer. A expectativa de intervenções já fez uma intervenção muito grande em dezembro, mais de 21 bilhões, a maior da história. Não tem espaço para conseguir segurar dólar por muito tempo. O dólar vai para onde o dólar vai. Quer dizer, se a gente já tem pressão interna em função da disfunção fiscal, se a gente adiciona mais a disfunção global, né, do cenário global com incertezas e uma pressão altista do dólar com relação às medidas econômicas do Donald Trump, obviamente a perspectiva é que o dólar suba. Então é isso que... E dólar subindo, pressão inflacionária. A gente vê até o próprio Focus mais uma semana corrigindo aí as perspectivas, né, expectativas de inflação. O mercado aguardando muito a ata também do Comitê de Política Monetária, né, para tentar entender aí de fato se essa preocupação, apesar de ter contratado mais uma alta, mas ainda deixou em aberto os próximos passos. Tem muita discussão se foi um comunicado um pouco mais dovish do que deveria ter sido. A gente tem aí um dado que o mercado de trabalho está reagindo ainda mais forte do que o esperado. Política monetária contracionista, expectativas de inflação continuando piorando. Como que você enxerga, né? O Banco Central, de fato, ele pode ter, de repente, uma postura até um pouco mais leniente ou mais dovish, talvez não leniente, mas a palavra, mas um pouco mais dovish do que o esperado, a fim de evitar uma recessão? A minha grande preocupação na comunicação do Banco Central após o Copom foi a falta de ênfase no fiscal, que eu já venho dizendo que o Galípolo começou com os dois pés esquerdos. Não faz sentido falar de inflação sem fazer alusões claras à política fiscal. Isso tem que ser objetivo, tem que mostrar a independência do governo. E, em segundo lugar, o que me preocupou muito foi a fala dele com a preocupação com a economia, principalmente com o emprego, né? E quando você, como presidente do Banco Central, começa a falar de preocupação com a economia, mostra que você não está seguindo o seu mandato único. Lembre-se o seguinte, no Brasil o mandato do Banco Central é meta inflacionária. É diferente do mandato do Banco Central americano, do Fed, que ele tem que criar uma proporção entre inflação na meta e emprego máximo. O Brasil não tem isso, né, na definição das responsabilidades do Banco Central. E não deveria ter, porque o Brasil é um país que tem problemas sérios com inflação. A coisa mais importante que o Banco Central pode fazer num país como o nosso, com histórico de hiperinflação, é fazer com que a inflação chegue na meta. É mais importante ter uma inflação em 3%, me desculpem, do que ter o emprego total. O desemprego no Brasil, a gente já vem em quedas bastante substanciais e talvez não seja sustentável uma economia que já está queimando em todos os cilindros. A gente tem muita preocupação com o hiato do produto aberto, muito aberto, e esse nível de emprego pressionando demais, porque a contrapartida dos investimentos elas não ocorreram e não vem ocorrendo pelos últimos 40 anos. Então o Brasil tem sérias limitações para poder empregar todo mundo. Obviamente que ninguém deseja uma recessão, mas de vez em quando uma recessão é necessária para acertar os ponteiros.